Esse é o Redmi Watch 5 Active, um smartwatch muito legal que eu já trouxe aqui no canal. Eu já tenho vídeo fazendo unboxing review, tenho também um vídeo completo fazendo uma exploração no relógio e hoje eu vou falar para vocês a minha percepção depois de 2 meses de uso. Bom, e como eu comentei com vocês, pessoal, esse smartwatch eu já tenho alguns conteúdos aqui no canal, faltava mesmo eu utilizar ele por um tempo para eu poder falar para vocês a minha percepção. Esse é um contexto que eu gosto muito de trazer aqui no canal, porque eu não gosto de fazer um vídeo apenas falando sobre o produto, gosto mesmo de fazer uma exploração e trazer para vocês a minha opinião sincera. Esse relógio, galera, eu estou utilizando há mais de 2 meses para falar a verdade para vocês e eu estou gostando muito aí da sua utilização. Ele é bem simples, mas ele é bem objetivo também nos seus recursos para que ele se propõe, e eu utilizo agora na academia, voltei a treinar, então eu tô podendo explorar ele bastante para falar para vocês aí como é que funciona e tudo mais. Uma coisa que é interessante, pessoal, como eu já falei em outros vídeos, esse relógio ele tem uma proposta de ser mais baratinho, um smartwatch de entrada da Xiaomi, onde ele tem uma entrega muito legal. Claro que eu vou trazer para vocês nesse vídeo os prós e contras e vou trazer todos os detalhes que eu pude constatar nesse tempo, mas a princípio o que eu falo para vocês é que é um relógio bom, gostei bastante aí dos seus recursos, principalmente pelo seu preço, como eu já falei em outros vídeos, numa casa entre 200 e 250 reais, então esse smartwatch ele é bem legal pelo que ele entrega, pelo seu preço também. E se você gosta dos meus conteúdos, não esquece de largar aquele like, já se inscrever no canal, assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Mas sem enrolação, bora seguir com o nosso vídeo que eu tenho algumas coisas muito interessantes para falar para vocês. Bom, o principal, pessoal, que as marcas prometem em smartwatch é a bateria. As marcas geralmente prometem 18 dias, 20, 15 dias. Eu vou ser muito honesto com vocês, em nenhum dos relógios que eu já testei na utilização diária, com os sensores ligados, eu consegui chegar muito mais aí de 10 dias. Esse relógio eu tô numa média de utilização entre 6 e 7 dias, então eu considero que é uma utilização ok. Funciona bem, galera, porque 6 dias, na minha opinião, ela é uma bateria boa, entretanto não chega nem perto aí do que a marca promete. Eu já tive também, pessoal, por exemplo, o Samsung, que é o Galaxy Watch. Cara, o Galaxy Watch, na minha opinião, dura 1 dia, 2 dias no máximo, pelo menos a versão que eu tive. Então, para mim, se durar 6, 7 até 8 dias, é uma utilização muito boa em geral para qualquer relógio. Então a gente não pode aí generalizar falando que é bom ou ruim. Acho que, na minha opinião, se para você servir uma bateria entre 6 a 7 dias e for uma utilização ok, não desabone em nada nenhum dos relógios. Eu não consegui essa utilização em nenhum deles. Tanto na Amazfit Active, no GTS, no GTR, nenhum deles eu consigo chegar nessas baterias que eles tanto prometem. Eu acho que os testes são feitos com todos os sensores desligados, notificações desligadas, tela fraca, sei lá, brilho no mínimo, enfim, algumas coisas aí, pessoal, que na minha opinião não chega perto da realidade da maioria dos utilizadores. E pra gente finalizar o tema da bateria, só para eu explicar para vocês qual é a minha utilização. Pessoal, eu faço academia, então todos os dias eu faço um treino numa média aí entre 1 hora e 1h30, intercalando entre musculação e a parte aeróbica. No caso eu faço 2 treinos porque ele tem sensores diferentes, então eu gosto de marcar a distância, gosto de marcar também a caloria que eu gastei ali na musculação, então eu acabo finalizando um treino e inicio outro. E também, pessoal, tem a parte de notificações aí que eu utilizo durante o dia, que é uma coisa normal, por exemplo, o WhatsApp. Eu tô sempre recebendo as notificações de WhatsApp, então não é nada tão diferente do que a maioria das pessoas usa. A marca promete 18 dias, para mim sempre foi uma coisa meio surreal, mas eu gostaria de testar e falar para vocês a minha opinião sincera se é isso mesmo ou não. Bom, vamos continuar falando do relógio então. Eu achei bem legal a parte dos seus sensores, cheguei a fazer até uma comparação com esse relógio, com a Amazfit Active, num dia típico de treino, e os resultados foram bem parecidos. Então a gente pode falar que ele tem uma precisão relativa. É claro que ele não tem GPS próprio, também não utilizei fazendo caminhada na rua, mas o que eu estou utilizando aí na academia, fazendo esteira, entre outros treinos, ele funciona muito bem. E uma coisa que eu acho legal, que eu vou até mostrar para vocês aqui, pessoal, é que ele tem essas estatísticas e metas que a gente estabelece lá no aplicativo. Então nós temos aí a meta de caloria, meta de movimento e a meta de passos. Quando você atinge essa meta, ele te dá uma notificação para você ficar a par aí do que está acontecendo no seu dia. Como vocês veem, eu tenho estabelecido uma meta de 500 calorias, acabei gastando aí 1.200 calorias, que é referente ao exercício, mas se você quiser aí parametrizar, você também pode. Essa parte eu achei muito legal. E uma coisa que eu também esqueci de comentar no começo do vídeo, pessoal, é sobre a sua integridade. Na questão da tela, ele está
tá legal, tá bem íntegro, sem riscos, então ele é uma tela bem resistente, porque eu realmente utilizo no dia a dia e não sou o cara mais cuidadoso do mundo, mas eu tenho um porém, pessoal. Como essa tela ela é reta, não é a parte arredondada, aqui nos cantos da tela ele acaba ficando aí com algumas marquinhas de uso. Não vai ser nada perceptível para você aí no vídeo, provavelmente. Eu apenas consigo visualizar aqui. É bem sutil, pessoal, mas eu tenho a impressão que o smartwatch com a tela arredondada, ele acaba marcando menos aí na sua utilização. Por exemplo, você raspa na parede, na mesa, alguma coisa, o arredondado eu tenho a impressão que tem uma maior resistência. Não chega a ficar feio, pessoal. Como vocês estão vendo, o relógio está íntegro. A parte do seu botão também funciona muito bem. A sua pulseira também, ó, muito legal, de excelente qualidade, não soltou nenhuma vez. Eu tinha a impressão que essa parte aqui da pulseira ia ficar soltando e ela não soltou nenhuma vez. Eu durmo com o relógio, vou treinar, eu só não tomo banho com o relógio, mas eu vou comentar com vocês daqui a pouco sobre isso. Mas em geral, pessoal, ele tem uma resistência bem legal e a sua construção é de boa qualidade. E falando sobre Mi Fitness, que é o aplicativo que a gente utiliza aí para sincronizar o relógio com o celular, nesse relógio que não tem GPS, ele utiliza obrigatoriamente aí o GPS do celular e a sua conexão Bluetooth. Eu achava que ele ia ter aí perda de conexão, uma série de coisas, e não tive nenhum problema, nenhuma desconexão nesses 2 meses, então eu considero que realmente essa parte foi bem feita. E aí, galera, eu queria mostrar para vocês também, espero que vocês estejam conseguindo ver, é a parte do seu histórico de treinos. Olha só que legal, eu vou deixar alguns takes aqui na tela do lado para vocês verem, mas ele marca muito bem. Então ele tem aqui a média de batimento cardíaco, o quanto você treinou leve, quanto você treinou intenso, aeróbico no caso de esteira, e ele tem essa pontuação de vitalidade. Então ele é um recurso ali do Mi Fitness que eu achei bem legal também. É uma pontuação aí para você ver exatamente dos seus hábitos, o quanto você está sendo saudável aí. E como eu já adiantei para vocês, eu já fiz uma comparação com o relógio mais caro e ele teve aí um resultado bem parecido. Então eu considero que a precisão dos treinos dele é muito legal. Mas também nessa parte de treino, galera, falando em contras, eu encontrei um problema que, na minha opinião, de um relógio de entrada é esperado, mas com o avanço da tecnologia, a gente não deveria ter esse tipo de coisa. Quando você inicia o treino dele, eu vou até simular aqui com vocês. Então, por exemplo, ó, iniciei um treino de força. Vocês estão vendo aqui, eu consigo passar para um lado, então eu tenho término, pausa e bloqueio, que é para você não tocar na tela. Tenho aqui o tempo e todas as outras métricas, o controle de música. Então até aqui tudo bem, ele fica bem completinho, mas eu não consigo voltar ele para a tela inicial. Então ele é single task, ou você treina ou você utiliza o relógio. As notificações ele recebe normal, mas pessoal, você não consegue utilizar o relógio para mais nada. Nos relógios da Amazfit dá para você voltar para a tela inicial, e é claro que é uma categoria de relógio superior, mas isso aqui também não custava nada aí eles colocarem nesse relógio. Às vezes você quer fazer aí, usar uma calculadora, ou sei lá, fazer uma ligação. Tô chutando alguma coisa aqui, pessoal, mas você não consegue utilizar para mais nada, a não ser treinar. Essa parte eu não gostei tanto, eu achei que faltou, mas de qualquer forma aí, pessoal, é uma limitação do relógio, do seu sistema operacional e tudo mais. É essa característica que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que ele não tem modo de natação e também não tem o bloqueio de tela. Isso é uma coisa que, na minha opinião, faz muita falta no smartwatch. Quando você vai tomar um banho, ele fica doido, ele sai digitando um monte de coisa. A não ser que você desabilite a parte de levantar o pulso para mostrar a hora. Você tem que desabilitar, por exemplo, na parte de notificação. Resumindo, você não pode ligar a tela para nada porque ele sai apertando um monte de coisa sem você querer. Não custava nada a Xiaomi colocar lá um botãozinho de bloqueio de tela, entre outras coisas, porque, na minha opinião, isso é só um recurso de software, não é um recurso de hardware. Então não custava nada para eles. Quem sabe aí numa atualização eles não colocam, mas isso eu senti muita falta de verdade. E como outros relógios também, quando você tampa a tela, ele acaba bloqueando. Se você fizer isso no banho, beleza, ele vai bloquear a tela, entre outras coisas. Levantou o pulso de novo, ele volta a fazer a mesma coisa. Então isso, na minha opinião, é um ponto negativo, porque eu não tenho o hábito de tirar o relógio para tomar banho, fazer outras coisas. Ele fica no meu pulso o tempo todo. Então se isso for um impeditivo para você, talvez seja aí uma coisa a se considerar. E de verdade, o cara colocar pra gente aí uma proteção contra a água e não colocar nenhum esporte aquático também não faz muito sentido para mim. É claro que se você pensar aí, por exemplo, em acidentes, é legal. Por exemplo, o próprio iPhone, ele tem proteção de água, mas eu não vou ficar enfiando meu iPhone embaixo da água para ver se isso funciona. Isso, na verdade, para mim é uma grande ilusão. Com um relógio, eu não tenho essa preocupação porque eu realmente utilizo ele o tempo todo e eu acho que o relógio tem que funcionar dessa forma. Bom, e vamos falar sobre a tela, pessoal. Ela é uma tela LCD, como eu já falei em outros vídeos.
Na minha opinião, ela é uma tela um pouco inferior aí às telas AMOLED, mas ela é uma tela bem legal, viu? É uma tela que tem um brilho bacana, eu realmente achei que funciona muito bem. E eu coloquei um do lado do outro aqui, vamos ver se dá para pegar a diferença no vídeo. Esse aqui ó, é o Amazfit Active, que tem uma tela AMOLED, e o de baixo é um relógio da Xiaomi que tem uma tela LCD. Para ser honesto com vocês, a tela AMOLED ela tem um brilho melhor, uma tela mais vívida, mas realmente a parte do LCD aqui me surpreendeu positivamente. Por ser um relógio de entrada, eu acho que ele tem uma qualidade boa, e por mais que ele tenha uma tela enorme, como vocês estão vendo, frente aí o Active da Amazfit, pessoal, uma coisa que me deixou um tanto quanto surpreso, quanto me atrapalha um pouco no dia a dia, é a sua espessura. Ele consegue ser bem mais espesso com a Amazfit Active, que já é um relógio, na minha opinião, mais espesso que a maioria dos outros. Então nessa parte, eu acho que ele é muito grande na utilização do pulso. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada também. Se vocês conseguirem olhar, ele fica muito para cima do pulso e aí para algumas coisas acaba atrapalhando. Eu já acostumei com a utilização dele, acho que para mim não desabona porque eu tenho um pulso grande, mas para quem tem pulso menor pode ser que fique um pouco desproporcional, então isso tem que ser levado em consideração por vocês também. Eu tenho utilizado bastante aí o recurso da Alexa embutido, então nessa parte também eu acho que ele está de parabéns, ele tem uma resposta muito rápida e ele funciona bem por ser um smartwatch de entrada. Ele é até um pouco melhor do que o próprio Active da Amazfit, que é um relógio mais premium, porque eu acho que ele responde até mais rápido. E um grande diferencial que eu tenho que comentar com vocês é a parte de chamadas Bluetooth. Essa parte eu achei muito legal mesmo. Claro que nós temos nesse aqui, por exemplo, mas não tem no GTS 4, por exemplo. Temos nesse aqui, ele faz ligações e recebe ligações, e você consegue utilizar ele para conversar. Então eu até acostumei, pessoal, com alguém me ligando e eu atendendo pelo relógio. Quando eu estava utilizando, por exemplo, o GTS 4, eu não tinha essa facilidade. E tá aí a grande resposta, galera. Será que esse smartwatch vale a pena? Pelo preço que estão praticando no mercado, entre seus 200 e 250 reais, galera, eu acho que é uma entrega muito bacana. Eu realmente estou utilizando ele todos os dias, desde que eu comprei ele, para poder trazer para vocês um conteúdo completo. Então se você está buscando respostas no vídeo, uma opinião sincera, se vale a pena ou não comprar, pode comprar ele sem medo que você não vai se arrepender. E nessa linha, pessoal, de smartwatches de entrada, nós temos diversas opções que eu pretendo trazer aqui no canal também. Então nós temos alguns smartwatches da Hailu que eu quero trazer aqui, que é uma empresa ligada pela própria Xiaomi, então nós temos diversas opções aí, são relógios também de entrada nessa média de preço. Tem também uns Amazfit, por exemplo, o BIP 6, que é lançamento recente. O BIP 6, inclusive, eu tô de olho para trazer no canal logo, então provavelmente em breve vamos ter vídeo dele também por aí. E em geral, pessoal, falando especificamente desse relógio, eu recomendo que vocês comprem sim. Dá uma olhada aí, tem os links, tem os melhores preços, você pode achar uma boa oportunidade para você comprar um. E aproveitando para falar em links, eu vou deixar os links desse relógio na descrição também, assim você pode checar todos os detalhes, fazer sua compra com tranquilidade, e se você compra nos links do canal, você ajuda a gente a crescer cada vez mais. Bom galera, se você gosta de conteúdo, de unboxing, de review, curiosidades, eu vou deixar uma playlist sugerida para vocês no final do vídeo, assim você pode checar outros conteúdos que eu tenho por aqui no canal também. E você, gostou do vídeo? Deixa aí seu comentário, eu quero saber o que você achou. Se você ficou comigo até aqui, eu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.